Aquilo que nós vemos na nossa sociedade é que cada vez mais as nossas atividades profissionais empurram-nos para estados de grande frustração, grande depressão, e depois as pessoas acabam por ter que se curar de alguma forma. O meu nome é Rui Bizarro, tenho formação em Psicologia Transpessoal, formação aqui com esta área da respiração holotrópica dentro do transpessoal. O projeto simplesmente surgiu em 2005, depois de tinha 30 anos na altura, depois de uma grande viagem que fiz à Índia de 6 meses. Foi a altura de criar esse projeto e de começar a trabalhar aqui com grupos. No fundo, todas estas práticas que eu faço e que trago aqui foram práticas que me transformaram, me têm ajudado no meu dia-a-dia, e é nesse sentido que eu gosto depois de partilhar com os grupos. A forma também como nós organizamos tudo isto, começamos com o ritual Trance Dance, no dia seguinte algumas práticas de Drumming Journey, depois o Sweat Lodge, o Temazcal à noite, o Firewalking. Tudo isto é um crescente em relação àquilo que nós fazemos aqui. Mas gostamos de incorporar também este contacto com os cavalos, uma vez que temos aqui na quinta. E para mim é uma excelente forma que eu tenho para mim e para os outros de criar um exercício de puro enraizamento, por um lado, porque temos que estar com total atenção a tudo, ao animal, a conexão que temos depois com os próprios animais. Tudo o que fazemos também com os animais não tem nada a ver com montar nos cavalos, não é por aí, mas é sim todo este trabalho que fazemos no chão com eles, no sentido da conexão e no sentido deste enraizamento que nós temos e que nos ajuda de facto com os cavalos. Para mim, que é fundamental nas pessoas que vêm aqui fazer estas práticas de xamanismo, aqui connosco nestes retiros, o importante é que elas consigam de facto conectar enquanto estou aqui, conectarem-se com elas próprias, conectarem-se com a natureza, mas acima de tudo é que elas consigam levar também para o seu dia-a-dia algumas destas práticas que nós fomos aqui vivenciando. O que eu noto de diferente deste retiro em concreto é muito esta comunhão com a natureza, com a medicina, com os rituais e tudo o que é ritualizado. Eu acho que é extremamente importante porque nós na nossa sociedade mais civilizada, lá fora assim mais urbana, perdemos muito esta questão dos rituais. E isso, para o nosso inconsciente, acho que tem uma repercussão muito maior do que aquilo que a gente imagina. O xamanismo fala-nos e permite-nos experienciar os estados expandidos de consciência, os estados não ordinários de consciência, através da respiração, através da vivência na escuridão, através da vivência do celo, da dança, das medicinas também, das medicinas sagradas. E tudo isso nos permite então mergulhar aqui dentro, e é essa forma que nós temos de resgatarmos o divino que está aqui dentro de nós e, se quiseres, de tocar-nos então na espiritualidade. A meu ver, e como eu vejo também estas práticas de xamanismo, elas ajudam-nos precisamente também a abraçar-nos a nossa sombra. E eu acredito que é fundamental abraçarmos este nosso lado sombrio,
porque é só desta forma que nós conseguimos depois ter espaço para um espaço mais de luz. Estamos muito habituados nas nossas sociedades a reprimir este lado sombrio, este lado dos nossos medos, e é precisamente resgatar, abraçarmos isto com estas práticas de xamanismo que nos permite depois, primeiro, enfrentar e muitas vezes ultrapassar também esse mesmo lado sombrio para conseguirmos ter mais clareza depois da nossa vida. O firewalking é uma prática milenar. Existem algumas evidências históricas, principalmente na Índia, muitas outras culturas, mas uma das primeiras culturas que usaram firewalking foi de facto na Índia. A forma como nós utilizamos atualmente o firewalking é como uma forma de, essencialmente, ultrapassar crenças que são limitadoras na nossa vida. Este nosso processo de educação, de socialização, fazem-nos muitas vezes acreditar que não somos capazes, ou que o fogo nos queima, ou que muitas outras situações nos limitam na nossa vida. Aquilo que eu tenho notado mais aqui, pelo menos neste retiro de xamanismo, é a questão da superação. De tu conseguires muitas vezes sair do teu processo mental e ires mesmo ao teu corredor interno, à tua sabedoria interna. Sem querer ser utópico, acredito que cada uma das pessoas vai acender assim uma luzinha interna e vai sair daqui com essa mesma luz maior, mais intensa, e nas suas vidas vai tentando passar também essa luz, vai tentando iluminar um pouco os outros, até nos iluminarmos todos um pouco mais no nosso dia a dia. Ya me dicen viejita y mi pelo está seco y mi piel ya no brilla, pero el mundo es tuyo, pero esta noche eres mía, así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna. Nós, estando ao serviço, não estamos só ao serviço, nós estamos também a aprender, estamos também a perceber a quantidade de temas que nós muitas das vezes nem temos consciência que temos, até vermos os outros a passarem por eles e percebermos o quanto de nós está neles e quanto neles está nós. Portanto, esta é uma relação muito simbiótica. Cura, cura, cuerpecitos, limpia, limpia, espirititos. Cura, cura, cuerpecitos, limpia, limpia, espirititos. Cantaremos y carritos, abuelitos.
Estaremos muy juntitos, sirenita bobinsana. Como eu vou percepcionando precisamente isso que tu dizes, da forma como entram e a forma como saem, eu sinto que elas saem mesmo mais conectadas com si própria, acabam por conhecer vários elementos também de uma comunidade que falam uma mesma linguagem, e isso por si só também é muito curador. Saberem que existem outras pessoas que têm o mesmo tipo de interesse é por si só também altamente curador. Sirenita de los ríos, danza, danza con el viento. Sirenita de los ríos, danza, danza con el viento. Con tus flores y aromas perfuma los corazones. Con tus flores y aromas perfuma los corazones. Nestes trabalhos de grupo, e isso é que é o bonito de se fazer-se também o trabalho em grupo, é porque tens a energia do coletivo e acabas por perceber que a tua experiência também é a experiência um pouco dos outros, as dores humanas, não é? O sofrimento humano. Acabas por sentir muita humildade, acabas por perceber também que as outras pessoas também têm problemas como tu.